Então, pessoal, essa é a aula 2 do nosso mini curso desse fim de semana, intitulado Os Fundamentos Psicológicos da Crença nos Espíritos, né? Esse mini curso que eu estou fazendo aqui é para que vocês possam maratonar os filmes de terror durante o fim de semana e aproveitar para assistir sobre esse tema a partir de um ponto de vista psicológico. Né? Então, por isso que eu gostaria que fosse um pouco mais leve esse mini curso, embora eu me preocupei aqui na aula anterior, porque tava batendo na porta aqui, quando eu fui ver não era ninguém, isso se repetiu 3 vezes. Eu senti alguns movimentos estranhos aqui, né? Assim, são manifestações psicológicas, né? Assim, nunca havia acontecido isso nos outros minicursos. Às vezes acontece ressonância de faxina, quando as pessoas fazem alguma faxina. Mas como hoje, é sexta-feira 13, hoje não é dia de faxina, né? Então, né? É, é, a gente sabe que, a gente conversou, né? Que pro Jung, basicamente existem 3 formas pelas quais o mundo espiritual pode se manifestar ao nosso psiquismo, ou pelo menos aquilo que nós representamos psicologicamente como sendo o mundo espiritual, que é a visão ou a aparição. Tá? Você viu um fantasma, você viu algo, algo se manifestou a você, você viu, você observou, ou você ouviu. Tá? Os sonhos, já que em várias culturas antigas até hoje, sonhar é associado a se projetar no mundo astral, é associado a se comunicar com os mortos, principalmente quando aparecem nos sonhos pessoas mortas. Né? E as doenças psicológicas, né? A esquizofrenia, o borderline, a depressão, até hoje, né? É muito forte hoje em dia, gente. As pessoas associarem a depressão a problemas espirituais. Né? A depressão é um problema espiritual. Né? A ansiedade, né? Ou seja, as doenças psicológicas, o nosso adoecimento, muitas vezes é interpretado como a ação de um encosto, de um espírito em nossas vidas. Né? É interessante que Charcot tinha uma teoria, né, que até certo ponto o Freud concordava, de que como na percepção as imagens do mundo estão vindo para nossa consciência, né, a nossa mente, é, o processo de visão, né, ou de alucinação seria o oposto. Seriam as imagens que existem no nosso inconsciente sendo descarregadas, voltando para a percepção. E é por isso que a gente percebe vultos, espíritos, coisas que não estão ali. Tá? A alucinação significa percepção na ausência do objeto. Né? Se o objeto não está presente e eu estou percebendo um objeto que não está presente, eu estou alucinando. Tá? A percepção tem a ver com a espécie de alucinação regulada, né? Alucinação controlada. E a ilusão tem a ver com você confundir um objeto com o outro. Na ilusão, o objeto está presente. É por isso que tem muitos vídeos por aí no YouTube também que são a nossa percepção se confunde e cria-se uma ilusão, a nossa consciência, e a gente confunde aquilo com a outra coisa. E muitas vezes nós projetamos nossos medos nas coisas e o medo faz com que a gente perceba coisas que não estão ali. Né? O medo, de algum modo, faz com que a gente entre no estado de alucinação também. Né? Ou seja, perceber coisas que não estão presentes. A gente volta à questão da percepção na ausência do objeto. Né? Os sonhos são, segundo muitas religiões e muitos povos antigos, os meios de comunicação com os deuses e com os mortos. Né? E a gente cria ritos para se proteger do inconsciente, a gente cria ritos para se proteger do mundo dos mortos, da volta dos mortos. Até hoje, a mulher casada, o marido morre, ele está aparecendo muito nos meus sonhos. Eu vou encomendar uma missa para ele. Vou encomendar uma missa, a missa é para o espírito do marido ir embora. Né? Vou encomendar uma missa para que o espírito dele vá embora. E a mulher encomenda a missa e para de sonhar com aquilo. Né? Ou seja, é o que Lévi-Strauss chamava de eficácia simbólica. É o que o Jung também chama, no fundo, de fator eficaz, que geralmente é um símbolo. Cria-se um símbolo, cria-se um rito, esse símbolo se torna um símbolo da transformação e a pessoa passa a vivenciar uma atitude nova. Né?
Mas o Jung também vai falar que espírito é sinônimo de quê? De alma, né? Ou seja, o espírito nada mais é do que a alma de uma pessoa que morreu que volta a aparecer. E aí o Jung vai lançar, com sua psicologia, vai criar um método científico para estudar a alma, uma forma científica para estudar a alma. Porque a alma em Jung é uma personalidade interna, né? É um complexo funcional, é um complexo que pode ser observado e que se transforma numa possibilidade de diálogo com o inconsciente, né? Então, assim, se a gente tem a visão ou a aparição, se a gente tem os sonhos e se a gente tem a, os delírios e alucinações, ou seja, o estado de adoecimento, porque delírios, alucinações, possessões são manifestações do inconsciente, só que sob um ponto de vista não saudável, certo? Os sonhos são manifestações espontâneas e criativas do inconsciente sob um aspecto saudável, mesmo quando a gente tem sonhos terríveis, né? Porque nós também podemos ter sonhos belos, né? Que são aqueles sonhos pelos quais nós conseguimos extrair algo da energia psíquica e projetar no campo da nossa consciência e nos guiar, tá? Mas os delírios, alucinações, possessões, estados catatônicos, estados esquizofrênicos, psicoses, em que o campo da consciência é invadido por imagens arquetípicas, tá? A gente considera como estados patológicos da alma. E estados patológicos simplesmente significam exageros da alma, né? Exageros de um processo vital, de um processo que está se autorregulando e que de repente você tem um acréscimo de energia psíquica ali, a neurose por Jung é uma concentração de energia psíquica que pode explodir, né? E aí você tem o adoecimento causado justamente pela perda da relação entre a consciência e o inconsciente, ou pelo menos pela unilateralidade. Um desses polos está agindo mais sobre o outro, ou seja, não há o acordo entre eles, né? Um está brigando com o outro, né? É necessário restabelecer esse acordo. E a análise em Jung é um confronto com as imagens do inconsciente. É um estar face a face com o inconsciente, com as imagens do inconsciente, para que a gente possa restabelecer esse acordo. Mas tudo isso, pessoal, a nossa alma, nosso complexo funcional de alma, a possibilidade de dialogar com o inconsciente, a forma pela qual os espíritos se manifestam na nossa vida, segundo Jung, tudo isso tem a ver com a dissociação da nossa psique, do nosso psiquismo. Ou seja, basicamente volta à tona o papel dos complexos. Por quê? Porque os complexos estão por trás de tudo isso. Os complexos são os arquitetos dos sonhos, são eles que criam os sonhos, né? Os complexos estão presentes no nosso adoecimento, no nosso estado de possessão. Muitas vezes um complexo vem, a raiva, por exemplo, a raiva toma conta de mim. Não é que eu tenho raiva, a raiva me possui, né? Ou a tristeza, não é que eu tenho a tristeza me possui, por exemplo, no caso de depressão, né? Nós podemos ser possuídos por uma imagem arquetípica, por energia psíquica vinda de um complexo, e a dissociação desses complexos, a fragmentação desses complexos em personalidades autônomas, ou seja, que têm interesse próprio, que se manifestam de acordo com a sua vontade, e uma vontade muitas vezes contrária à nossa vontade consciente, nos leva a representar, a personificar culturalmente esses complexos enquanto espíritos. Ou seja, para Jung, espíritos, na sua grande maioria, são apenas manifestações dos complexos autônomos, né? São apenas manifestações do inconsciente. Jung vai dizer que nunca esteve realmente cara a cara com o fato absolutamente comprovado da existência do mundo espiritual, embora, calma aí, tá certo? Embora há fenômenos estranhos parapsicológicos que são inegáveis, tá certo? Ou seja, a gente não pode excluir a existência de determinados fenômenos que são psicóticos, que não são compreensíveis, que são estranhíssimos e que acontecem de fato, né? Nas próximas aulas vamos entrar com o diálogo com a parapsicologia. E aí isso vai ficar um pouco mais evidente, né? Vai ficar um pouco mais claro. Então, há uma explicação psicológica para a crença nos espíritos? Há.
o papel dos complexos, que são complexos autônomos, tá certo? Que estão presentes nas visões, que podem gerar visões, que podem gerar aparições, principalmente quando aquilo que se manifesta do inconsciente eu não reconheço como meu. Né? Então eu projeto o meu psiquismo no mundo e de certa forma eu estou voltando para o estado de participação mística. Ou seja, eu não estou percebendo que eu estou psicologizando a natureza, psicologizando o mundo. O mundo passa a ser também a minha psique, passa a atuar como o meu psiquismo, só que eu não reconheço aquilo como meu. Né? E meu estado emocional tem muito a ver com isso. Os complexos estão trabalhando nos sonhos, os complexos estão trabalhando no nosso adoecimento, tá certo? E aí, pessoal, eu já estudei a questão dos espíritos sob um ponto de vista sociológico, porque além de eu ter estudado antropologia, eu também sou sociólogo, né? Eu fui sociólogo por formação, eu sou psicólogo, também sou sociólogo por formação. Uma vez eu estudei a lei de Tênis, né, que é uma explicação sociológica para acreditar em espíritos, né, que se um grupo de pessoas começa a acreditar que determinado fenômeno é real, esse fenômeno será real em sua consequência. Ou seja, se eu acho que tem um fantasma no meu quarto e eu vou dormir na sala e eu trago um pare para benzer o meu quarto, eu trago uma benzedeira para benzer meu quarto, eu já estou me comportando como se fato, objetivamente, existisse aquele fantasma ali. Embora aquele fantasma possa existir ali ou possa não existir, né? Digamos que ele não está ali, não há nada ali, mas há a sombra da projeção do meu psiquismo. Ou seja, eu estou me comportando como se estivesse. Então, não é real em si, mas é real em sua consequência. E se é real em sua consequência, é real para mim. É real para a alma. Tá? O Jung vai dizer, justamente quando ele vai estudar os espíritos, que não cabe à psicologia explicar o mundo em si, explicar como as coisas são em si, mas explicar as coisas como as coisas são imaginadas. Até porque aquilo que é imaginação, aquilo que é fantasia, é muito mais real para a psique do que aquilo que é meramente lógico, aquilo que é meramente concreto, a lógica material, a lógica formal, por exemplo. Pode satisfazer o ego, mas não a alma. Tá? Eu lembro também que, por projetar o psiquismo em determinados objetos, por exemplo, uma vez eu estudei um tratado de magia chamado Tratado Elementar de Magia Prática, do Papus, né? Que tem todas as mandigas de como ficar invisível, de como flutuar, de como voar, de como atravessar paredes, de como... Né? Muito semelhante a esse caso do Lázaro, né? Que era a figura lá, né? Do Distrito Federal, né? O sujeito lá que estava sendo perseguido pela polícia e que diziam que ele estava com o livro do São Cipriano. Eu também tive esse livro e que também ensinava como ficar invisível e tal. E teve um momento que eu passei a ter medo desse livro. E eu guardava esse livro dentro do armário e trancava o armário, porque eu tinha medo do livro. E aí eu tenho um professor de antropologia na universidade chamado Antônio Mota, que uma vez numa disciplina sobre antropologia da religião, eu conversei com ele e falei, olha, eu tenho um livro aí de Tratado Elementar de Magia Prática que eu guardei no armário, que eu estou com medo desse livro, nem quero ver esse livro. Né? Aí ele falou, olha, isso é bruxaria, isso é magia. Por quê? Porque se você está tratando esse livro de uma forma diferente dos outros livros, é porque esse livro já está exercendo sobre você um poder de fascinação e um poder mágico. Ou seja, a bruxaria aí de fato existe. Né? Interessante. Depois eu tenho uma amiga que era socióloga e bruxa, eu me livrei do livro presenteando essa amiga que é socióloga e bruxa com o livro. Né? Foi uma forma que eu tive de me livrar daquele livro. E eu amo livros, mas o livro era muito estranho. Tá certo? Então, nós projetamos o nosso psiquismo sobre as coisas e depois nós não percebemos que aquilo é nosso, que aquele conteúdo é nosso. Né? Eu também tenho um paciente, né, que ele não acredita em bruxaria, assim, nessas coisas, para ele isso nada faz sentido, mas a esposa dele uma vez queria levar o filho dos dois para um curandeiro benzer. E aí ele falou, não leve porque eu não quero que você leve, não quero de maneira alguma, não quero contato com essas coisas. Só que ela levou escondido. E ela fez toda uma história, criou toda uma fantasia para levar o menino escondido, já que o pai criou o tabu de não levar. Ora, a questão não é se o método do curandeiro é eficaz ou não é, antropologicamente é eficaz, porque produz eficácia simbólica, mas a questão é que a projeção do pai em relação ao filho fez com que determinado conteúdo psicológico se inserisse no fenômeno, e esse fenômeno passou a se comportar de um modo estranho.
Ou seja, por que que é necessário esconder, criar um tabu perante uma coisa que nem sequer a gente acredita? Porque algo do nosso inconsciente foi projetado naquele fenômeno, e esse fenômeno, quando a gente não o reconhece como sendo nosso, passa a nos assombrar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Próximas aulas vamos conversar exatamente sobre a visão que o Jung possui sobre o mundo espiritual e a relação da psicologia do Jung com a parapsicologia. Muito obrigado.